Oi, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com o Irineu. Ele trabalhou durante toda a carreira dele como RH, tem uma grande experiência dentro da área e nos últimos 10 anos ele se especializou no direito, bem na parte de assistência à advocacia empresarial. Então, hoje ele consegue agregar todo o conhecimento que ele tem dentro de gestão de pessoas e também dar suporte para empresários dentro das leis trabalhistas. Vamos conhecer um pouquinho do Irineu. Tudo bem, Irineu? Muito obrigada por estar aqui hoje. É um prazer imenso ter você com a gente. E eu queria conhecer um pouquinho mais da tua história, da tua carreira. Você começou como RH. Como foi começar e o que te despertou para ir para a área do direito também? Eu comecei minha carreira, como muita gente nesse país, muito cedo. Eu comecei como office boy numa empresa e depois me efetivaram como auxiliar de RH e ali eu fiquei. Lá fiz uma carreira razoavelmente legal. Com 19 anos saí, fui trabalhar numa grande empresa, que era Nestlé. Lá fiquei 20 anos. Eu saí da função de analista e saí de lá como primeiro executivo de RH para vendas e distribuição, área comercial e distribuição no Brasil inteiro. Aí foi ranteado, fui trabalhar na Balduco e depois na Faber-Castell. Lá era o primeiro executivo de RH dessas duas empresas para o Brasil inteiro e para a América Latina. Mas isso foi uma carreira bastante rápida. Mas como foi no começo? Eu estava na empresa fazendo um curso, estava conversando, falei, bom, claro que eu estou na área de RH, eu vou fazer Direito. Aí resolvi fazer Direito, gostei, foi a melhor escolha que fiz na minha vida. Nos últimos 10 anos, eu encerrei meu ciclo na iniciativa privada e me especializei em Direito Empresarial. A gente trabalha lá com direito societário, direito de empresas, fusões, aquisições, esse tipo de coisa. E também ofereço consultoria sob demanda para as empresas que nos procuram. E bastante gente nos procura para melhorar os sistemas de RH, como se fazer, criar um departamento de RH voltado para a produção de resultados. Então, o que a gente aprendeu nessa vida empresarial, nessas grandes empresas que eu trabalhei, foi o seguinte: o RH é um centro de lucro, ele não é um centro de despesa. Então, como é que nós temos que profissionalizar nossas áreas de RH nas nossas empresas para que o RH seja visto como um centro que gera resultado para a companhia? Uma iniciativa privada, o que ela precisa é de resultado, tá certo? E normalmente, às vezes, as pessoas associam o RH com despesa. Não, mas RH não é despesa, é investimento. É assim que eu comecei. Sim, e assim, dentro do recursos humanos mesmo, o setor de departamento pessoal, super necessário. Já o RH, como você colocou, ele sempre é visto como um subserviço, né? Ele não é visto como um serviço importante. E dentro do RH, como que a gente faz hoje para valorizar esse negócio? Como que a gente consegue trazer esse valor? Mostrar de fato para o empresário que os profissionais de RH estão lá para gerar o resultado. Como que a gente faz isso hoje? O grande desafio que a gente tem hoje, Grazi, principalmente, é essa cultura que o pessoal tem de que o RH é um centro de despesa. Esse é o primeiro desafio que todos não, grande parte do empresariado ainda tem. E o outro problema é a falta de preparo dos próprios profissionais de RH de enxergar qual é a sua missão na empresa. A gente conhece, você conhece também, que é uma pessoa muito da área, daqueles profissionais de RH que chega ali e acha que ele é um protetor das pessoas. Não, mas não é isso. Ele pode ser e deve ser um cara protetor nas empresas no sentido de que eu tenho que seguir a legislação, eu tenho que obedecer os direitos das pessoas e eles têm que ser bem tratados. O clima organizacional tem que cuidar disso. As empresas têm que estar satisfeitas. Isso é um papel do RH muito importante, tá certo? O outro papel que você falou do departamento de recursos humanos como folha de pagamento é mais um papel burocrático, que tem que fazer também. Né? Que algumas empresas nem é do RH, algumas empresas até é da área administrativa. Contábil, é verdade, e contábil. Mas quando você fala do RH de resultado, você tem que passar um passo à frente. Como é que eu faço para que os nossos recursos humanos produzam resultado? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é um planejamento adequado. Primeiro é o seguinte, um negócio parece simples de fazer, mas na prática é muito trabalhoso, tem muita resistência interna, é mapear aquilo que a empresa precisa. Tem muita gente que faz um projeto, por exemplo, faz um projeto de uma máquina, e aí, de repente, eles querem fazer a máquina, mas não sabem nem quem vai fazer.
como vai fazer. E contrata as pessoas que não têm as competências necessárias para fazer aquele projeto deslanchar. É nesse aspecto que nessas empresas que a gente trabalhou, o RH participa até da fase de projeto. Uhum. Então, nós vamos fazer um projeto de uma máquina, de um edifício, o que quer que seja, de um produto. Como é que nós vamos fazer isso? Então, o RH participa da elaboração do projeto para saber, eu vou precisar aqui, ou é de um químico, ou é de um biólogo, ou é de um engenheiro, com a experiência X, com a experiência Y. Quando o projeto fica pronto, o RH já tem uma missão que é para buscar as competências necessárias para fazer aquele trabalho. Uhum. A partir do momento que você se insere realmente no planejamento da organização, não estou falando só de planejamento estratégico, que isso é fundamental, vai fazer estratégia da companhia, tem que fazer estratégia de pessoal. Sim. Mas no planejamento estratégico do negócio do dia a dia. Se a área administrativa vai lançar um novo sistema, por exemplo, de qualquer que seja, de contabilidade, de informática, o que quer que seja, o RH tem que ter jeito. Se eu vou comprar, por exemplo, um novo sistema de informática, quais os talentos que precisam? Onde que eu vou buscar essa gente? Se o RH não está lá, aí o cara falou, nós vamos comprar um sistema XPTO. Uhum. Aí compra, ninguém sabe fazer, fica aquela correria, depois fica atrás do RH para fazer acontecer e atrasa, a culpa é do RH. Não, coloca o RH no projeto. Uhum. Quando o projeto ficar pronto, a ideia está pronta, ele já sabe até quem vai fazer. Uhum. Esse é um dos papéis fundamentais do RH participar. Desde o planejamento estratégico, que esse é fundamental, toda empresa bem organizada tem. O RH vai lá, senta na mesa, qual é a estratégia do próximo ano, dos próximos 3 anos, dos próximos 5 anos. Uhum. E qual é o papel? Quando você participa do planejamento estratégico, você já sabe para onde a empresa quer ir e quais as competências que você precisa buscar no mercado para fazer. Uhum. Tá certo? E quais os recursos você vai precisar. Tá certo? Para já isso fazer parte do processo. Para eu chegar lá, vou precisar dessa despesa de tecnologia, de administração, de finanças e de RH. Uhum. E isso já estou todo no processo. E quando alguém vai fazer um projeto específico de uma determinada área, o RH tem que participar também. Sim. Tá certo? Tem que estar lá para saber o que vai acontecer para poder responder rapidamente. É assim que funciona, que você faz o negócio na fase de planejamento. E na fase de execução, como é que vai acontecer isso? Uma questão principal é o seguinte, se você vai, por exemplo, ter um quadro de pessoal, você tem que estruturar a sua área de RH para que você responda às necessidades para que nunca falte talentos ou competências para a empresa continuar. E qual o grande problema hoje, por exemplo, que as pessoas reclamam, falta mão de obra qualificada, falta mão de obra qualificada. Se falta mão de obra qualificada, eu já sei que esse problema existe. Como é que eu, como RH, tenho que fazer para que na minha empresa não falte mão de obra qualificada? Uhum. Você entendeu? Então, por exemplo, em cargos chaves, casos muito específicos, tanto gerenciais como cargos de especialidade técnica, você tem que ter uma criação daquilo que a gente chama de backup. Você tem o profissional, mas você tem que saber que você tem que ter um backup. Se esse indivíduo morrer, se esse indivíduo for atropelado, tira férias, qualquer coisa que acontece, a gente precisa... Férias, as pessoas sempre se viram, mas... Se viram. Eu tive alguns casos, uma vez, a história é muito longa, mas eu vou fazer um resumo. O indivíduo chegou e falou, as férias, o indivíduo não consigo dar férias, eu sei o que lá, papai falou, não, aqui a gente não dá férias em dinheiro, o cara tem que tirar férias. Eu não posso, a empresa vai parar. Se a empresa parar por falta de um funcionário, você está na rua. Se vira. Excelente. Se vira. Vamos buscar o substituto para ele e põe ele de férias no mês que vem. Uhum. O cara saiu de férias e a empresa não parou. Uhum. Você entendeu? Sim. É esse tipo de coisa que, às vezes, os profissionais, os gestores da empresa não estão preparados para enfrentar isso. Uhum. Tá certo? E qual o outro grande problema? É a equação de custo. Para eu ter backup tem que ter 2 em cada função? Não é isso. Uhum. Não é isso. É você ter um mapeamento de quanto tempo você precisa para formar um backup. Isso faz parte do desenvolvimento do backup. Sim. E existem situações emergenciais que o RH sempre tem que estar sabendo. Esses são os cargos-chave. Se eu não tenho backup e esse indivíduo sair, como é que eu vou resolver? Uhum. Aí é o hunting. Onde que eu vou buscar um indivíduo com as competências necessárias para que a empresa não pare? Uhum. E além dessa questão de você formar as pessoas chaves, que você tem que fazer, eu estou falando só de mão de obra qualificada, mas os problemas são infinitos, são diversos. Estou falando desse problema específico, falta de mão de obra qualificada, tá certo? Que aí a gente tem que buscar. Vamos, se você precisa formar mão de obra qualificada, o Brasil tem umas entidades muito importantes que ajudam nesse trabalho, só que as pessoas não sabem trabalhar. Por exemplo, SESI, SENAI, SESC, SENAC.
Você pode desenvolver projetos com essas entidades, que são as empresas que sustentam esse negócio. Sim. É fazer projeto específico. Ó, eu preciso criar uma mão de obra qualificada para minha empresa na área XPTO e eu não tenho no mercado. Então, você desenvolve com essas entidades de classe ou com associações, até com universidades, você consegue fazer, de criar uma formação específica para o seu negócio. Enfim, tem uma série de oportunidades. O que não pode o RH fazer é ficar esperando os problemas acontecerem para depois ser correndo atrás de solução. Ele tem que se antecipar. Saber quais são os problemas que vão surgir e criar soluções para resolver. E quando os problemas surgem, que nem sempre se planeja, você planeja muita coisa, sai de planejamento, é você ter expertise suficiente para saber onde buscar a solução imediata. Legal. Hoje, dentro da G-Company, quando a gente assume a consultoria dentro de uma empresa, tanto o Alexandre, dentro da parte de finanças, a gente como RH, a nossa principal preocupação e também responsabilidade com essas empresas é de valorizar o capital intelectual que eles já têm lá dentro das empresas, né? Então, geralmente, a gente assume as empresas, as pessoas que estão lá dentro, e a gente começa sempre avaliando se o perfil das pessoas que elas estão de acordo com a função que elas exercem, desde a parte da competência técnica, comportamental. E, geralmente, a gente começa a aplicar treinamentos dentro do próprio conteúdo de trabalho, né? O conhecimento específico que tem lá. Como que você enxerga esse desenvolvimento das pessoas dentro da própria empresa? Tem uma ferramenta, a gente hoje tem uma lista, né? A gente mapeia todas as necessidades de treinamento, a gente sempre olha para dentro da empresa. Hoje você tem uma sugestão ou um modelo como que você também pode sugerir, mostrando como hoje o trabalho pode ser feito de uma maneira um pouco mais rápida. Por quê? Quando a gente começa esse trabalho para desenvolver o capital intelectual interno, a gente sabe que 10% está aqui na nossa mão. A gente faz a lista, faz o mapeamento, faz todo esse processo estrutural. Mas para desenvolver de fato, 90% é a pessoa, né? É ela quem tem que ter a vontade, a predisposição de querer aprender. Como que hoje você consegue ajudar, né, agregar o nosso conteúdo, ao nosso projeto, para a gente poder, de fato, desenvolver e potencializar aquele conhecimento interno dentro das empresas? Esse é um desafio muito grande quando se você chega lá como consultoria, como é o caso da G-Company, para fazer, a primeira coisa é a resistência do público interno. É muito natural, eles acham que vão perder o emprego, eles estão já assim acostumados com um determinado procedimento, já tem aqueles negócios que eles acham que é certo e não querem mudar. Isso é muito comum. O processo de mudança é traumático, tudo quanto é lugar. Por isso, todas as vezes que eu começo negócio, eu nunca falo para a pessoa que nós vamos mudar. Eu falo, nós vamos evoluir. Porque se a empresa, quando você chega numa empresa, uma consultoria, se ela está naquele lugar, ela não chegou à toa. Ela chegou. Dali você não quer mudar para você não ser mais a mesma pessoa. Você quer evoluir para ser melhor. Esse é o conceito principal. Eu quero fazer um processo de evolução cultural. Tá certo? E a evolução é a partir do conhecimento interno que eu tenho. Tá certo? Só que aí é aquela questão um pouco da cultura. Quando você tem massa crítica interna para fazer isso, você vai trabalhar aquela massa. Mas às vezes é muito bom e é produtivo e corta os caminhos, é fazer uma mescla de cultura interna e potencial interno que existe com potencial externo. De repente, depois que você mapeou aqueles negócios, às vezes é meio complicado falar, mas se você mapeia, ela tem 20 pessoas chaves, você chega à conclusão que tem 2 que não vai dar certo, não é verdade? Ou 3 que você vai investir. O RH tem esse papel difícil de dizer quem tem potencial e quem não tem. Isso é mensurável, não é subjetivo, é mensurável. Tem gente que não vai crescer, não vai. Sim. Ele chegou no patamar, bateu no teto. Então, o RH tem que ter a capacidade de falar, bom, esses caras não consigo. Então, você já traz gente do mercado com uma ideia diferente que vai fazer o quê? Vai agregar na cultura interna, no ambiente interno, uma nova forma de ver os problemas. Tá certo? Esse é um passo importante. Mas vamos falar só da pergunta que você falou. Como é que eu faço isso com a questão interna? A grande sacada que a gente tem que ter é o seguinte. Antigamente, o pessoal chamava de cópia.
Hoje chama benchmarking, é o negócio mais bonito de se falar. É você saber modelos vencedores que existem no mercado, paralelo àquilo que você quer fazer naquele projeto, e mostrar para as pessoas que funciona bem. Ó, empresa XPTO faz assim, faz assado, tem esse personagem, isso funciona bem. Tá certo? Uma forma de convencer as pessoas, se eu não estou fazendo assim e a empresa decidiu que precisa evoluir, é mostrar os modelos que deram certo. Isso é um ponto principal. Ó, esses modelos deram certo na empresa X, na empresa Y. Lá os caras trabalham dessa forma. É isso que nós queremos fazer para nós. Agora, tem uma fase anterior a essa, né? Que é você ter certeza de que o cara que te contratou quer realmente mudar ou evoluir. Bem Esse colocado. É o problema. Bem colocado. Esse que é o problema. Porque às vezes o dono da empresa, né, ele tem a intenção, mas... Não tem atitude. Não é. Eu também percebo, é uma certa resistência, porque ele vai, contrata e fala, olha, eu preciso desse desenvolvimento. E aí você faz todo um planejamento em cima do desenvolvimento que ele solicitou. Aí, de repente, você percebe que tá nele a resistência. Exatamente, isso é muito comum. É muito comum, muito comum. O cara te contrata com um discurso de vamos lá, vamos fazer. E na hora do vamos ver, é ele que é a primeira resistência. Sim, primeira resistência. Sim. Então, tem que convencer esse indivíduo desde saída, ó, esse é meu papel. Quando você estiver errado, eu vou ter que ter coragem de dizer para você que você está errado. Tá certo? E começar a convencer. Aí, quando é o primeiro executivo só, é mais fácil. Mas, às vezes, é o corpo gerencial inteiro. Tem metade é resistente. Então, esse é o primeiro processo. Quando você quer fazer uma mudança de cultura, uma mudança organizacional, é partir de cima, mudando a visão do top. Você nem precisa que as pessoas te auxiliem, é só não colocar resistência. É muito comum você encontrar resistência, gente que joga contra. E aí você tem que ter habilidade. Se você conseguir, por exemplo, o primeiro executivo vai te dar o suporte, vai fazer, você joga um pouquinho mais agressivamente com os resistentes. Se você não tem muito certeza que você vai ter o suporte de cima, é uma habilidade muito grande de convencimento. E principalmente mostrar com fatos. E tem algumas coisas na minha vida, já passei, de ter gente de alta gerência que fala, aqui na minha área eu não vou mudar. Só que o cara tem uma expertise tão forte que a diretoria, o dono, não vai trocar ele só porque você falou, ele não quer mudar, na área dele eu vou conseguir, vai falar, isso é um desafio seu, não quero nem saber, você convence o cara. E não vai mudar. Ou algumas vezes o cara não tem uma expertise, ele simplesmente é filho do dono, o irmão do dono. E essas coisas também atrapalham. Eles tiram você, mas não tiram o acionista, não tiram o sócio. É assim que funciona. Então, essa habilidade de você descobrir até onde que eu posso ir, tá certo? O que eu já enfrentei esses desafios, não nesse extremo que eu estou colocando, mas de áreas resistentes. Então, você começa a trabalhar pelas beiradas. Aqueles caras que são mais acessíveis, você começa a fazer com que as coisas nas áreas deles fiquem melhores, fiquem mais organizadas, os processos ficam mais bonitos, os resultados começam a aparecer. Aí, de frente, a área dele se sente ultrapassada, fora do contexto. Até que ele busca a sua ajuda. Porque se o cara está numa posição estratégica interessante, por mais que ele às vezes seja resistente, ele não é bobo. Claro. Ele é inteligente. Quando ele vê que tem um time que está ganhando e que o seu negócio está vendo, aos poucos você vai trazendo ele pelo exemplo. Tá certo? Então, essa é a habilidade que a consultoria tem que fazer. E o grande papel dessas mudanças de comportamentos passa pela nossa habilidade de convencimento. E o convencimento não é só com gogó, é com exemplo. Com exemplo, tanto se você buscar no mercado exemplos vencedores, quanto você criar dentro da organização centros de excelência com base nas suas ideias que vão servir de motivação para que as outras áreas venham atrás. Porque vai ter sempre essa questão. As áreas que são mais proativas e que vão sair na frente e aquelas que são mais resistentes. E elas vão ficar um pouquinho para trás. Mas eu pela minha experiência, já tive de todos os tipos de gerência. Gente que era muito reativa, que se tornou os grandes puxadores da evolução. É assim que funciona. É trabalhoso? É fácil? Não é.
Por isso que a gente tem que cobrar caro, porque dá um trabalho desgraçado. Concordo. Dá muito trabalho. Lidar com gente é complicado. Mas se você consegue trazer no discurso e na prática, tá certo? E demonstrar que isso dá resultado, todo mundo compra. Ninguém é bobo de saber que você tem uma ideia legal e não vai adotar só porque eu sou contra o Irineu, a Grazi, a Jack, o Alexandre. Ninguém vai ser contra, ninguém é bobo. Todo mundo sabe, o negócio está dando certo, que é para mim também. Tá certo? Eu estava conversando com o pessoal outro dia, eu falei, Irineu, mas esse negócio de avaliação de performance, como é que faz? Eu falei, tem muita gente fazer, mas o jeito mais importante é você fazer uma avaliação de performance focada em resultado. Você vai chegar, vou sentar ali e falar, você é bom, você é ruim, você é bom. E daí? O que eu vou ganhar com isso? Nada? Então, entra por um ouvido e sai pelo outro. Como é que eu faço que essas avaliações de performance, essas coisas todas, tragam resultado para as pessoas? Principalmente, quando eu falo dessa questão, estou falando de cargos-chaves. Tá certo? E é importante a gente ver para o resultado, para a mudança organizacional, você começar pelos cargos-chaves. Se você mudar o comportamento dos cargos-chaves, aquelas pessoas que tomam a decisão e que fazem o negócio acontecer, o restante vem automaticamente. Vem automaticamente. Você não, se você está numa fábrica, por exemplo, a resistência não é do chão de fábrica, é da média gerência para cima. Pois é. Então, você tem que botar foco nessa turma, porque se você tiver que trabalhar o chão de fábrica, ele veio automático. É a consequência, pelo exemplo, né? Exatamente. Pelo exemplo. Essa que é a grande questão. E por isso que é top-down. Eu já aprendi um conceito na minha vida também. Em empresas muito grandes, que não tem dono, são grandes acionistas, tal, tem o CEO, então tem uma série de estruturação de poderes, em que o CEO não é a favor daquele negócio, mas a organização é. E você contratar para a organização, você vai trocar com o CEO, não é. Então, você não consegue fazer o efeito top-down, convencer o CEO e a alta gerência de que isso vai fazer. Então, como você tem uma missão, e você já negocia com quem te contratou, você faz aquilo que o efeito pororoca. Se você não vai a favor da correnteza, você vai contra a correnteza. Você começa a formar a base, a base começa a ter um resultado interessante, que elas começam a cobrar dos seus pares superiores, da escala superior da organização, que dê suporte, porque elas precisam fazer do jeito que está aprendendo a fazer e que eles estão pondo resistência. E quando eles veem que a base está engajada e fazendo bem, a parte de cima vem também por engajamento. Mais difícil fazer, muito mais difícil. Muito mais trabalhoso. Muito mais trabalhoso. Mas tem locais que eu estou falando para você tem uma organização que tem uns cargos-chave super especializados. Você não vai trocar esses caras. Não tem como, não vai trocar. Então, como é que eu faço engajar esse pessoal de cima que não querem se engajar? Tá certo? Eu falo, esse é um caso perdido? Não, para nós não tem caso perdido, não. Alguém te contratou para fazer isso. Você tem essa unidade aqui, não estou conseguindo. Você vai negociar com ele uma estratégia, como eu vou trabalhar pela base, para depois trazer, por via de consequência, o topo da pirâmide. Mais complicado. Mas cobra mais caro que resolve. Só isso. Tô anotando essa dica sua. Essa daí eu tô anotando bem aqui no meu caderninho. Lógico. E me fala um pouco sobre a cultura das empresas, né? Hoje a gente entende que as culturas, elas estão lá, né? A empresa se forma, o CNPJ abre, ali dentro já tem uma cultura instaurada. E hoje, dentro das nossas atividades, o que a gente percebe é a necessidade de uma mudança, de uma adaptação, para que o resultado seja atingido. Certo. Quando a gente tem essa necessidade de mudar a cultura, né, de mudar as práticas que são realizadas dentro da empresa, quais são as principais ferramentas para hoje adequar a cultura dentro dessa nova demanda, dentro dessa nova estratégia formatada pela diretoria, pelo conselho da empresa? Aí eu podia te fazer uma pergunta difícil, que poucas pessoas sabem a resposta. E eu vou te dar uma resposta bem prática depois. O que é cultura organizacional? Você sabe? Não quero que você responda, você vai querer responder, mas não precisa responder. Tá bom. É uma resposta complicada, ninguém tem uma resposta. O que é cultura organizacional? Para cada pessoa, né? Conjunto de valores, isso não existe. Então a resposta mais correta, cultura organizacional, é o que a diretoria acha que é.
Eu ia responder mais ou menos isso, porque da cultura tá lá, na cabeça deles, é o que eles colocam pra gente. Que a diretoria acha que é, tá? Então, a primeira coisa assim, qual é a cultura? Fala assim, essa é a cultura da empresa. Então, você chega lá tem que chegar com os gestores, com a diretoria, qual que é a cultura da empresa? Você leva lá, faz o seu diagnóstico. O que é cultura? A cultura é isso, a cultura é aquilo. Não descentraliza, apoia isso, não apoia isso, faz isso, não faz aquilo. Então, você mapeou a cultura, falou, essa é a cultura que a empresa tem hoje. Tá certo? Então, essa é a cultura. Vocês querem que as pessoas venham para essa cultura ou vocês querem mudar? Aí é o caso de mudar, quer mudar a cultura ou evoluir a cultura. Não, nós queremos que tenha uma cultura assim. Então, vamos fazer um brainstorm. Como é que é? Você constrói com o processo decisório com esse pessoal. E definiu a cultura que eles acham que tem que ser, aí é aquela que vale daqui para frente. Aí é mais fácil, porque é top-down. É a maneira mais fácil de fazer. Qual a grande dificuldade que você vai encontrar? É que eles também não sabem. Você pergunta, onde vocês querem chegar? Não sabe. Você tem que fazer aquele brainstorm que até nós vimos hoje lá. Brainstorm. Vamos fazer um brainstorm. Qual que é a cultura que a gente quer chegar? Qual que é a cultura que você quer chegar? O que é cultura? Então, eu vou dizer o que é cultura. Nossas culturas são os nossos valores, são as nossas missões, são resultados. Faz o que você quiser. Depois que você definiu, fez aquele brainstorm, construiu os marcos principais, escreve um pouquinho sobre isso. Nada muito longo, 1 página, 2 páginas, 3 ou 4 citações. Fala, essa é a cultura. A partir daqui é que nós vamos fazer. Se você conseguir fazer. Aí, se eles não sabem ou não querem fazer, que também é muito comum você não querer fazer, é você trazer o modelo. Fala, eu vou te trazer o modelo da cultura organizacional da empresa X para você analisar. É esse que você quer? É esse. Então, pronto. Você já traz pronto. Ou você monta tá certo? Você monta um modelo, uma cultura organizacional. Cultura são valores e missões, mais ou menos isso. A partir dali, vem tudo o que você precisa. Por exemplo, na nossa cultura, nós vamos valorizar a descentralização de decisão. Na nossa cultura, nós queremos que na determinada área seja centralizada as decisões por razões estratégicas. Na área XPTO de tecnologia, decisão centralizada. Nas outras áreas é descentralizada. O que quer que seja. Por exemplo, estou falando do processo decisório, mas tem um monte de outra coisa. Diversidade, apoio à comunidade, o que você quiser na cultura. A partir do momento que você definiu o que a diretoria quer fazer, aí já não é um processo de mudança das pessoas. É um processo de aculturamento. Isso é o que a empresa decidiu, já está mudado. Está mudado, aí você tem que chegar nas áreas e falar assim, essa decisão é da diretoria, tá certo? Aí o indivíduo é diferente quando você chega lá com uma ideia e diz que você trouxe uma ideia do mercado e que você quer implantar na empresa. As pessoas são resistentes. São, bastante. Quando você sai, e é muito comum, a gente sempre fez assim, o primeiro executivo reúne o pessoal que decide. Você fala, essa é a nossa cultura, esses indivíduos, junto com a consultoria, vai falar com a turma dele também, essa é a nossa cultura. Pronto, você já deu um passo gigantesco, tá certo? Se você consegue fazer isso, aí, para você fazer isso, é o processo de criar a cultura, de fazer o desmembramento para baixo, o desdobramento disso. E você vai colocando. E eu fiz isso algumas vezes na minha vida. Eu ia falar muitos não, mas algumas. Não eu fiz. Sempre quando eu falo porque sou muito metido. Mas, na verdade, eu e minha equipe. Sempre tive uma equipe muito boa. E eu sempre contratei gente boa para trabalhar comigo. Porque quando você tem um indivíduo que é bom, ele te empurra para cima. Sim. Quando você tem um cara que é ruim, é um peso morto, puxa para baixo. Sem dúvida. Então, sempre trabalhei com gente boa. E minhas equipes sempre foram fantásticas. Então, quando você montou com a sua equipe que você vai fazer esse trabalho de convencimento, de desdobramento, eu sempre procurei nos cargos-chave, sempre é a história, faz no cargo-chave que o restante da organização vem automaticamente. É você atrelar na avaliação de performance, antiga avaliação de desempenho, mais legal falar avaliação de performance, hoje tem uns nomes mais bonitos que isso. Mas a avaliação de performance é você atrelar a avaliação de performance dele naquele período que vai ser avaliado a
a implantação efetiva da cultura na área dele. Tá certo? E aí ele não pode, quando você fixa metas, uma avaliação de performance bem feita, não é chegar no fim do ano e você ficar sentado e falando assim, ó, você não fez isso, você não fez aquilo. Não, avaliação de performance é o seguinte, eu chego no começo do ano e falo, Grazi, ó, esse ano nós temos que atingir essas metas na sua área. E uma delas, por exemplo, é a implantação da cultura organizacional. Aí você tem que estabelecer a métrica. Qual é a métrica para mudar a evolução da cultura organizacional? Cada área vai ter uma métrica. Sim. E aí você estabeleceu a métrica, colocou na avaliação de performance. Quando fechou o período, você vai falar como é que foi. Você atingiu a meta? Se você não atingiu, então você tem que aprimorar. Outro processo da avaliação de performance para ter sucesso também não é esperar passar. Vamos supor que a avaliação seja de 1 ano. Você faz a avaliação de 1 ano, no final do ano, vou ver se atingiu a meta. Não valeu nada, você está olhando pelo retrovisor. Exatamente. O que já passou. Você tem que olhar para frente. Então, você tem que estabelecer prazos, normalmente é quinzenal, que é o mais errado. Pode ser semanal, pode ser quinzenal, mensal, mas o quinzenal já é razoável. Semanal é muito. Mas todas as quinzenas, tá certo? Que o indivíduo, eles tenha que passar para a área que vai apurar a performance, como que ele mesmo se autoavalia, como é que ele está em cada um daqueles itens. Porque quando ele está se autoavaliando, ele está sabendo as metas que ele não está atingindo. E aí ele já vai atingir. Eu sempre coloquei, quando eu coloquei assim, quando você faz as metas para pessoas, em qualquer área, mas também vamos colocar na área de evolução cultural, quais as metas que você tem que atingir na sua área. Mas quando ele falasse assim, ó, eu não atingi, só fiz 50% do que eu tinha prometido, ele não pode só trazer justificativa, ele tem que fazer, eu não atingi, como é que eu vou resolver? Sim, sempre. Aí, se você fazer esse controle quinzenal, aí as coisas se tornam mais fáceis. Aí aquelas pessoas que são resistentes, elas vão demonstrar resistência na hora que você fixou a meta. Na hora que você fixou a meta, ele já vai dizer, eu não vou fazer, porque a meta normalmente sempre é negociada. Se ele falar assim, eu não vou fazer, não vai fazer, ok, você vai negociar o que vai ser feito, vai ser feito. Tem coisas que são negociáveis e tem coisas que são inegociáveis. Mas aí você está fazendo um processo top-down. É isso que mais ou menos vai fazer. Tem como de fazer de baixo para cima? Tem. Também tem. Mas fazer palestras, também tem que fazer. Mas fazer só palestra e achar que as pessoas vão mudar, não vai mudar. Não vai mudar. Sim. Aí eu vou fazer uma palestra agora, o pessoal sobre produtividade. Não vai mudar. Vai sair de lá, vai esquecer 90%. Então, a questão realmente uma visão prática daquilo que você quer fazer. É assim que o RH tem que atuar nesse sentido. Mas você que é da área, quantos profissionais de RH estão preparados para fazer isso? Nossa, pouquíssimos. Hoje, dentro da empresa, o nosso principal objetivo é mentorar, principalmente dentro de RH, né, as pessoas que já estão dentro dessa empresa para que elas tenham potencial para fazer essa atividade. Para justamente olhar para o negócio, conhecer do processo, entender dos desafios, né? Então, é um desafio gigante. Irineu, a gente vai marcar um workshop, um encontro para você vir compartilhar ainda mais o teu conhecimento. A gente tem nossos clientes, tem parceiros, tem amigos, e eles têm sede de conhecer um pouco mais sobre RH. Sim. E você, como uma pessoa que domina muito do assunto, ia ser um prazer imenso ter você dentro de nossos encontros. Então, já fica um convite aí, a gente já vai fechar uma agenda para, quem sabe, ano que vem, no comecinho do ano, para a gente já voltar com você dentro de um workshop, a gente divulga nas nossas mídias para todo mundo ter acesso e participar com a gente desse encontro. Pode ser? Vai ser um prazer. Pode ser me convidar. Prazer é nosso. E muito obrigada pelo contato, por compartilhar teu conhecimento. É sempre muito gostoso conversar com você, se ensina muito. Você, para mim, é um professor de fato dentro da área que eu amo, que eu atuo, que eu sou apaixonada. E é muito bom contar com você como nosso consultor, tá junto com a gente dentro de tantos desafios, né? E a nossa intenção é que a gente esteja cada vez mais próximo, né? Nos nossos clientes ativos, nos próximos. Quem sabe você não vem aqui para São José, né? Começar a vir mais para esse canto daqui. São Carlos é lindo, é gostoso. Um calor aqui tá mais friozinho, tá gostoso também. É verdade. São José dos Campos é uma cidade muito interessante, tem um potencial gigantesco. São Carlos é uma cidade fantástica, mas ela tem um teto, né? Tem um teto e bate no teto. Por isso que a gente não fica só em São Carlos, a gente tem que expandir. Então, bora. Lá tem um teto. A gente está aqui à disposição de vocês para vir aqui conversar a hora que vocês quiserem. Legal. Tá bom? Muito obrigada por hoje. Seja por isso. E a gente volta a se falar logo. Tá bom. Muito obrigada, gente.